Clique no botão de inscrição para fazer parte da nossa família. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Saudosos irmãos, com a graça divina, irmãos Elute. Nós estivemos agora um longo período sem enviar mensagens aos filhos através deste canal, deste médio, porque estávamos trabalhando dentro de uma configuração, dentro de situações que em breve irão condicionar o caminho de cada um dos filhos. E por este motivo estivemos muito distantes dos filhos. Sempre estávamos em energia, em radiação, em amor, em paz, mas as mensagens nós também já nos condicionamos a sempre enviar aos filhos para dar um alento, para acalmar e para conduzir tanto os corações quanto a mente e quanto o caminho dos filhos. Bons filhos, hoje eu vou comentar com os filhos um assunto que é muito sério. Um assunto que já virou, de certa forma, motivo até mesmo de questionamentos, mais propriamente dito, no hemisfério norte do seu mundo. E aqui no hemisfério sul, poucas pessoas falam, mas aquelas que muitas vezes comentam sobre o assunto, muitas não, poucas vezes, quando comentam, eles vêm carregados de teorias, de conspiração, talvez chamar a atenção de visualizações dos conteúdos que eles publicam. O que hoje eu vou conversar com os filhos é algo muito sério, é algo que está acontecendo. E poucos se questionam sobre isso. Recentemente, poucos anos, mais propriamente dito, há 2 anos atrás, os filhos vivenciaram uma situação muito peculiar. Uma situação muito indiferente, praticamente rara, que ocorreu bem próximo aqui da grande cidade de São Paulo. Mais propriamente dito, no litoral paulista. Todos os filhos vivenciaram o início de ano em que literalmente choveu, né? Em uma região bem curta, bem pequena, de uma cidade litorânea, o equivalente a praticamente uma chuva de 3 meses seguidos em questão de horas. Se não me falha a memória, foram 750 milímetros. Foi uma coisa devastadora. Praticamente um ano depois, os filhos vivenciaram um estado no sul de vosso país, em que praticamente 60, 70% do estado ele foi acometido por inundações. Pois bem, meus irmãos, mais uma vez, praticamente um ano depois, agora vem ocorrendo bem na região que engloba a megalópole brasileira, que engloba os estados, as regiões do estado de São Paulo, as regiões de Campinas, a região metropolitana da cidade de São Paulo, a região de São José dos Campos,
em que todos sabem que ali existem também muitas indústrias na área de defesa, na área de transporte aéreo, na área de também de defesa e defesa militar. E filhos, muito se põe culpa nas mudanças climáticas, muito se põe culpa no dedo, na mão do homem, que estão trabalhando, infelizmente, de forma devastatória, com a derrubada das matas, que ajudam no processo climático deste mundo. Mas, irmãos, não é só isso. Infelizmente, o que nós chamamos de trevosos, e não podemos estar citando aqui um ou outro, eles estão perdendo a cada dia território, influência e até mesmo eles estão perdendo toda a sua linha de atuação. E o que eles fazem? Uma ação desesperada, numa ação totalmente arbitrária, eles estão trabalhando em algumas determinadas regiões para que haja devastação, para que haja destruição, para que haja caos, sofrimento, desamparo, incertezas, para que os governantes, sejam eles regionais, no caso municipais, depois por parte dos governos estaduais, depois de uma maneira mais abrangente o governo nacional, liberem verbas, liberem recursos. Ora, no início, para minimizar os impactos gerados por chuva, por queimadas. Hoje estou falando mais sobre as águas, as chuvas, as inundações, as devastações. Mas também engloba o fenômeno no meio do ano das queimadas. E todos nós sabemos que aonde tem dinheiro, a cobiça, aos olhos maléficos, que muitas vezes pegam, abocanham uma parte desses recursos emergenciais que são destinados tanto para o funcionamento daquela região, como até mesmo mantimentos, equipamentos que vêm. E aí, obviamente, eles de forma arbitrária, irregular, de forma maldosa, eles se apoderam tanto desses equipamentos quanto de mantimentos, de recursos, sejam eles principalmente financeiros, para continuarem com suas atuações em outros lugares, continuarem com suas atividades. Irmãos, é muito e é muito importante nesse momento que vocês fiquem em oração. É muito importante, é praticamente imperativo que vocês continuem com os pensamentos positivos, pois a nossa luta é árdua, dia após dia. Cada centímetro, cada área em que nós estamos reconquistando para o bem, para a harmonia e para a transformação em vosso mundo, não é conquistado de forma que haja consenso entre as forças, tanto as forças do bem quanto as forças do mal, as forças trevosas. Não. Eles não aceitam de forma alguma ceder esse espaço.
Muitas vezes, para isso, eles utilizam até mesmo a autodestruição e a destruição desses lugares. Ninguém vem notando que praticamente, principalmente os filhos que vivem aqui na região de São Paulo, região metropolitana, os filhos não vêm notando. Mas praticamente, na época do frio, todo o final de semana, essa região tem garoas intensas. Enquanto no dia de semana, tudo transcorre normalmente. Quando chega a época do verão, a época das chuvas, a época da primavera, sempre que vem chegando o final de semana, praticamente todos os finais de semana, as meteorologias, as previsões meteorológicas dizem chuva torrencial. Chuva fortes. E até mesmo as pessoas vêm notando que há uma mudança climática. Nossa, chega todo final de semana, ou é garoa, ou é chuva. Recentemente nós tivemos aqui nessa região de São Paulo, no meio do ano, uma seca grande, enorme, né? Que ela ficou praticamente aí por meses. E as ondas de calor, elas aumentavam de forma exponencial justamente no final de semana. É necessário, filhos, que todos vocês mantenham pensamento positivo e harmonia. Estamos a cada dia conquistando espaço, terreno. Em breve vocês virão em seu país, em outros países vizinhos, pessoas que vocês menos imaginavam sendo indiciadas, sendo mostradas à sociedade humana, às sociedades locais, que essas pessoas estavam envolvidas em coisas erradas, contribuindo justamente para que o mundo, a sociedade de vocês continue cada vez mais baseada no medo da violência, no medo de algo pior. O segundo passo de nossa luta direta, será contra os meios de comunicação que hoje, eles todos os dias, todas as manhãs e todas as tardes, eles continuam a insistir em colocar violência em cima de violência. Desvio de patrimônio público, violências, mortes, assassinatos, acidentes, catástrofes naturais. E eles vêm insistentemente colocando a população numa espécie de transe. Vocês podem observar hoje em dia que quando ocorre um acidente grave numa rua, com um acidente, por exemplo, de um motociclista, todo mundo para querer ver. Mas quando você vê, de repente, uma pessoa com um veículo importado de luxo caríssimo, parando num bairro pobre, distribuindo presentes, ou até mesmo dinheiro, poucos são os que param para observar. Alguns admiram, mas poucos são aqueles que você vê registrando através de celulares ou de câmeras e colocando atos bons. É só você parar para observar o quanto por dia se criam conteúdos mostrando coisas boas e o quanto se cria de conteúdos mostrando imagens de violência, de assassinatos, de assaltos, de corrupção, de traição. Quanto se mostra de conteúdo de pessoas que nem possuem um carro importado, nem uma casa de luxo, mas eles alugam tais bens e colocam
que você vai ficar rico em poucos meses e em poucos dias, e as pessoas que estão desesperadas são exploradas. Pouco se vê, né, matérias ou reportagens que mostram coisas boas. Poucos são os canais, tanto de rádio, tanto de internet, até mesmo televisivo, que mostra isso. Hoje nós vemos a indústria da fé, em que as pessoas se reúnem e eles colocam lá milagres em nome de Deus e em nome de Jesus. Mas gostaria de lembrar a vocês qual a religião, e essas são perguntas fundamentais, que Jesus Cristo seguia. Nenhuma. Cristo não tinha nenhuma religião. Segunda pergunta. Essas pessoas que são líderes, elas usam roupas simples? Elas ficam entre os fiéis? Elas partilham os milhões e milhões recebidos e arrecadados todas as semanas e todo mês para ajudar esses fiéis? E não estou falando só de uma religião. Muitos com certeza já estão pensando em uma determinada religião, né, um determinado rito religioso, ecumênico. Não. Outras também seguem religiões seculares. Praticamente aí, as 3 grandes religiões do mundo, elas se baseiam em dinheiro, em poder, em influência. Você pode ver que ou elas emantam, elas colocam ouro, pedras preciosas ou metais preciosos em seus altares, em seus afrescos, em suas estátuas, enquanto que outras se juntam muitas vezes com até mesmo conhecimentos antigos, ao invés de partilhar a prosperidade, eles formam sociedades locais, como por exemplo, só quem frequenta aquela religião pode se tornar rica, pode se tornar próspera. Existem também as confrarias, né? E também os nomes aqui não podem ser ditos porque eles ainda influenciam algumas sociedades. E eles se ajudam somente entre eles. Eles partilham a riqueza entre eles. E vossos filhos e filhas se casam somente entre eles. Então são sociedades ainda baseadas no dinheiro, no poder. Irmãos, isso é muito sério que eu estou falando a vocês. Hoje eles estão pregando o caos para que vocês fiquem desesperançados, para que vocês enterrem e sepultem a esperança, e ao invés de vocês mesmos saírem deste buraco, ver uma luz no fim do túnel, eles colocam que eles são a esperança. Eles evocam textos sagrados ou escritos por pessoas há milênios atrás, dizendo que o mundo está acabando, que o mundo está apocalíptico. Mas gostaria de lembrar que os próprios políticos, que essas confrarias, essas religiões, essas sociedades elegeram e apoiaram, estão hoje não delegando, não legislando em prol do povo em comum, em prol do desenvolvimento da sociedade. E sim, eles estão delegando em nome dos interesses desses grupos. Até mesmo aqui nesse canal, nós já estamos dizendo há algum tempo, cuidado com o que vocês escolhem como líder maior da nação, como líder de um estado, de uma prefeitura, de vossos vereadores, os líderes dos conselhos tutelares. Eles estão se reunindo em castas. Castas são sociedades, grupos de sociedades existentes na Índia,
e que eles praticamente são fechados entre eles. Eu estou falando de uma forma mais básica, mais ignorante, mais mais natural possível para que vocês entendam. E eles, quando são eleitos e vão lá para os congressos, para o Congresso Nacional, para o Senado, para as câmaras de vereador, para as câmaras estaduais, eles não estão delegando para a população. Eles estão delegando para os seus partidos políticos, para os empresários, para os grandes líderes que os apoiaram. Vocês vão criar leis para nós, depois para o povo. Eu não estou aqui criticando quem produz, não estou aqui também dando uma de líder de uma espécie de socialismo, pregando o povo contra quem está lá em cima, quem produz. Mas infelizmente, cada vez que passa há um distanciamento maior. E se Deus não delegasse essas confrarias, se Deus não delegasse essas uniões espaciais de seres de vários mundos para vir ao seu mundo, e dentro em breve, em pouquíssimo tempo, declararmos o advento de Deus sobre a Terra, vocês vão se autodestruir. Porque as pessoas ainda não entenderam, que o grande ainda não entendeu, que um trabalhador, ele pode sair de uma empresa. Ele pode levar anos. Mas ele vai arrumar um emprego numa outra empresa menor ou numa outra empresa maior. Mas um grande empresário não vive sem os trabalhadores. Mas os trabalhadores conseguem viver sem um grande empresário. Porque é a vida que continua. Então, meus irmãos, há o uso de alguma força, como havia dito lá no início, há o uso de algum tipo de tecnologia, há o uso de algo muito grande que influencia o clima de determinadas regiões neste mundo. Recentemente vocês viram no hemisfério norte uma cidade praticamente queimada, pessoas fugindo, outras sendo queimadas vivas, um fogo nunca visto antes. Quando chega o meio do ano, lá no hemisfério norte também, por exemplo, na Europa, vemos regiões como Portugal, Espanha, e de forma que sempre há algo com o dedo do homem no meio. Não só na questão do desmatamento ou das mudanças climáticas. Com certeza, infelizmente, as companhias de seguro, com certeza, porque vão elevar com certeza o valor de seus seguros, as empresas que fornecem materiais, as empresas que trabalham de novo na pavimentação, nos grupos de engenheiros e arquitetos que já são escolhidos para projetar novas cidades, novas regiões. Fique bem atentos, como por exemplo no sul do seu país, onde um estado praticamente foi devastado, já há projeto de modernização e criação de vários data centers com inteligência artificial naquele estado. A desculpa, se diz, é que lá é mais frio, coisa que não se prova mais hoje em dia, porque quando o calor lá acontece, esse é calor muito maior do que, por exemplo, na região sudeste e até mesmo algumas cidades do nordeste desse país. A temperatura chegando às vezes aos 40, 41 graus. Um estado com bastante arborização, bastante rios, com bastante umidificação. Então, meus irmãos, são projetos que eles escolhem para que determinadas regiões possam ser transformadas. De forma normal, é necessário leis, são necessários liberações,
sejam elas ambientais, sejam elas na forma de arquitetura, são necessárias indenizações, que é o caso mais delicado. E como que se faz? Destrói, devasta uma região, mais propriamente dito uma própria região, lá para que se libere recursos, ou para terraformação, ou seja, para substituir aquilo por um novo, ou para ajudar aqueles que investem lá, mas que não estão tendo um retorno. Quem paga com isso? Todos, inclusive aqueles que têm poder de comprar uma casa num lugar melhor, um bom veículo, porque todos são afetados por eventos climáticos. Não aqueles naturais, aqueles afetados. Prestem bem atenção, meus filhos. Comecem a prestar atenção. Esses eventos não ocorrem lá no meio do mato, esses eventos não ocorrem lá no meio do mar. Esses eventos estão ocorrendo em regiões e em cidades estratégicas. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, no sul, de certa forma foi afetado o mercado de vinhos. E aí se trouxe muito vinhos de outros países irmãos do sul. Tá? Então, tem pessoas que ganham trazendo isso de fora. Não que os de fora sejam culpados. Mas está mais do que na hora de você começar a elevar o seu pensamento, a sua luz, a sua egrégora e começar a positivar. Está chegando o momento final. Muito se fala hoje, né, filhos? Em breve, em breve, em breve. A grande questão é que todos os bons e os corretos, sensitivos, espíritos, seres de luz que estão canalizando todos os dias os médiuns e as pessoas que são sensitivas para transmitir essas mensagens a vocês, nós não temos uma data específica, porque tudo depende não só dos trevosos, que a cada dia que passa, como estão diminuindo, eles têm que sair, eles têm que se expor. E onde há as lutas, onde há as guerras, onde há as deportações de seres inferiores, vivos ou não vivos aí em vosso mundo, e que são enviados para outros mundos, onde serão julgados e terão uma oportunidade lá de fazer algo melhor. Porque aqui nesta terra, eles não têm mais vez. Ao mesmo tempo, nós não podemos interferir na escolha de vocês e de seus governantes. E muitas vezes as pessoas vão atrás de cores de bandeiras. Vão atrás de cores que representa um conservadorismo mais acentuado. Nós aqui não somos a favor de baderna, de bagunça. Nós aqui não somos a favor também de que cada um deve seguir o seu caminho. Não. Cada um deve fazer a sua escolha, mas dentro dos princípios da luz, da paz, da harmonia e da sociedade em comum. Nós respeitamos a individualidade de cada um. E o grande problema que houve um surgimento do conservadorismo, inclusive em vosso país, e me perdoem aqueles que são conservadores, alguns estão confundindo conservadorismo com extremismo. Até que ponto que você pensa deve se sobressair sobre os outros? Gostaríamos de lembrar às pessoas que o homossexualismo sempre existiu. Pessoas e crianças, todos os dias, um número de crianças nascem com problemas. Todos os dias nascem mais crianças em casas, em famílias pobres do que em famílias ricas. Porque normalmente as mulheres que têm uma educação superior, que têm uma educação um pouco mais voltada ao seu desenvolvimento próprio, ela pensa menos em ter filhos. Em contrapartida, as mulheres que vivem em comunidades, em regiões
por verem, muitas vezes, vossas amigas tendo 2, 3, 4 filhos, por não ter uma educação sexual, por não ter um conhecimento até mesmo do próprio corpo, por muitas vezes usar o corpo e crianças como moeda de troca para ter ao seu lado um homem, ou até mesmo ter crianças, infelizmente hoje, para obter pensões, são muito maiores do que numa família que possui recursos financeiros maiores. É óbvio, porque quando você tem dinheiro, quando você tem educação, quando você é educado a usar o dinheiro com sabedoria, não com ostentação e não para se mostrar, você tende a usar esse dinheiro de forma que te traga qualidade. Então, como resolver tudo isso? Prece, pensamento positivo. Comece rezando ao se deitar. Comece agradecendo e rezando quando acordar. Mentalize a vida que você queira. Mas não é um dia ou dois como a maioria faz e depois esquece. Nós estamos aqui para ajudá-los. Mas Cristo, Buda, Maomé e muitos outros, 24 horas por dia, eles focavam naquilo que eles acreditavam ser. E eles se tornavam. E aqueles que o seguiam e continuavam a ter as suas vidas, muitas vezes com dificuldade e sofrimento, mas a partir do momento que elas começaram a acreditar que poderia haver um mundo melhor, coisas, situações e pessoas melhores vinham até a sua vida. Portanto, hoje, se você está sofrendo, se você está passando por uma prova muito grande, seja ela física, seja ela sentimental, seja ela espiritual, familiar, seja ela profissional, financeira, né, e principalmente a sentimental, eu digo a vós, você pode ser melhor. Acredite em algo melhor. Substitua o ruim pelo bom. É como um computador. Substitua o programa, o arquivo que não serve mais para você por um novo, por uma atualização. E qual é a atualização? Positividade, amor próprio, focar no bem. Fuja das tentações, das negatividades e até mesmo se afaste de pessoas, filhos, que maltratam vocês, que não te fazem bem. E assim você terá uma mudança no mínimo de 50%. E com relação a esses irmãos que estão trabalhando, infelizmente, para destruir essas regiões e cidades, nós estamos trabalhando e travando batalhas todos os dias acampais para que essas coisas melhorem. E como você pode fazer? Reze, peça luz, força para nós, que nós estamos aqui lutando para vocês. Mas para terminar essa mensagem, comece a prestar atenção. Comece a cobrar de seus governantes, aqueles mais altos. Algo está ocorrendo. E não é só dedo de Deus e da natureza. E quando a população de uma região começa a reclamar e desconfiar, aqueles que fazem manipulações no tempo, no clima, essas mudanças, essas manipulações climáticas, eles redirecionam isso para outro lugar. E aí, infelizmente, cabe àquele povo, àquela população local a começar a reagir para que as coisas mudem. Então, filhos, prestem bem atenção. Comece a rezar. Comece a indagar. Comece a colocar nas redes sociais. Isso não é normal. Isso não é só dedo do homem. Isso não é só dedo da mudança climática. O que vocês têm que entender hoje é que há sim o processo de aceleração do homem de forma nociva, fazendo que o planeta mude. Mas preciso alertar os filhos que o planeta naturalmente também está mudando. E isso é um processo que o homem não tem como evitar. E com o tempo as crianças, os filhos, os netos, os bisnetos já nascerão pré-adaptados a essas novas condições. Mas até lá, para que eles sobrevivam, vocês têm que começar a indagar mais. Não só ficar olhando
e aceitando situações como essa. Não assistam. Façam campanhas para que as pessoas não assistam mais esses programas de violência. Esses programas que se dizem jornalísticos, mas na realidade são programas de hipnose coletiva. Não assistam mais programas que mostram sexualidade ou sensualidade abusiva. Simplesmente não assistam. Denunciem, façam campanhas. Não é obrigar as pessoas a não assistir, é mostrar o quanto isso é nocivo. Não ouçam músicas que possuem conotações com palavrões, com sexualidade. Como fazer isso? Oriente os seus filhos. Mostre o quanto isto é nocivo. Já há estudos que músicas, quanto mais barulhentas, quanto maior o barulho, mais problemática a sociedade. E o exemplo é clássico. Olhem bem os povos do sul da terra. São ritmos maravilhosos, batucadas, festas, diversões, cores, o colorido maravilhoso, encantador. E olhem os povos do norte da terra. Músicas suaves, músicas clássicas, músicas evoluídas. Em contrapartida, as pessoas são mais calmas. E vocês vão dizer, meu irmão, mas tem muita guerra. As guerras são questões de resgate kármico. Mas elas também vão acabar muito em breve. Não pela vontade do homem, mas sim pela decisão de Deus. Eu volto a repetir. Não pela vontade do homem, mas sim pela decisão de Deus. E o que Deus manda, nós cumprimos. Se estamos aqui é por ordem dele. Mas nós também em breve vamos mostrar e permitir ao mundo quem são os grupos, as pessoas, até mesmo países que estão usando esse tipo de tecnologia para manipular o clima. E muitos se voltarão contra eles, infelizmente, porque as ações negativas geram reações negativas. Com a graça divina, meu nome é Zilute, que Deus abençoe a todos. Divulguem, denunciem, questionem. Se não tem provas, questionem. Tem algo diferente no ar. Que Deus abençoe a todos.